ano intenso, movimentado, assim foi 2017. A Anfip decolou, rompeu barreiras e, com um trabalho estruturado, ganhou destaque à frente de vários debates fundamentais para os auditores fiscais da Receita Federal do Brasil e para o país. O ano começou focado no trabalho parlamentar. Na pauta, o reajuste salarial dos auditores fiscais, com a medida provisória 765/2016. Seu texto instituiu o bônus de eficiência e transformou a remuneração dos auditores em vencimento básico. A Anfip foi incontestável em seu posicionamento. Para garantir a paridade entre ativos e aposentados e pensionistas, o subsídio deveria ser mantido. A árdua missão de impedir retrocessos pautou a atuação da entidade durante todo o ano. A Anfip reuniu conselheiros e assessores para a elaboração de emendas. Em assembleia, os associados autorizaram o ingresso de ações judiciais para garantir a paridade. O escritório de Carlos Veloso, ex-ministro do STF, foi a banca contratada. A MP começou a ser apreciada por uma comissão mista e o trabalho da Anfip foi intensificado. Com as emendas já prontas, a Anfip atuou para garantir que suas sugestões fossem analisadas. Todos os argumentos foram apresentados ao relator da MP, senador Fernando Bezerra. Uma audiência foi convocada. A Anfip voltou a defender o subsídio e a paridade. E a Anfip continua postulando a remuneração do auditor no mesmo parâmetro das outras carreiras de Estado, na forma de subsídio. Um outro problema que a Anfip tem mantido a sua defesa coerente é no que diz respeito à paridade. Estão quebrando a paridade, uma conquista histórica, uma luta histórica. Foram anos e anos de luta dos servidores públicos. Preocupada também com a parte não remuneratória do texto e depois de várias reuniões com o relator da matéria, a Anfip garantiu a exclusividade da autoridade tributária e aduaneira dos auditores fiscais. Aprovada no plenário da Câmara, a matéria seguiu para o Senado. Em julho é publicada a Lei 13.464. A Anfip finalizou os ajustes da ação para garantir a paridade no bônus de eficiência, impetrada na Justiça em benefício de seus associados. Mas a situação para os auditores fiscais aposentados e pensionistas não estava fácil. Enquanto a Anfip lutava para garantir a paridade, o Tribunal de Contas da União suspendeu o pagamento do bônus. A Anfip se posicionou imediatamente. Com a aprovação do Conselho Executivo, iniciou uma sequência de ações em âmbito administrativo e judicial. No TCU, a entidade esclareceu toda a situação ao presidente, ministro Raimundo Carreiro, e ao ministro Benjamin Zindler. Com a rápida atuação da Anfip, o TCU restabeleceu o pagamento do bônus aos aposentados e pensionistas, permitindo a avaliação somente em casos concretos. E determina o seu arquivamento, com a consequente revogação da medida cautelar anteriormente deferida, sem prejuízo de autorizar a CEFIP a realizar a fiscalização do pagamento do bônus de eficiência e produtividade da atividade tributária e aduaneira e na atividade de auditoria fiscal do trabalho, instituída pela Lei 13.464, nos casos concretos. Com a decisão, a Anfip passou a auxiliar os associados questionados pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal do TCU. O desgaste de uma das campanhas salariais mais longas da história não estava no fim. Apenas 3 meses após a publicação da Lei 13.464, o governo editou a medida provisória 805. O governo editou ontem a medida provisória de número 805, que adia o nosso reajuste salarial de 1 ano e, mais do que isso, aumenta a alíquota de contribuição de 11% para 14%. Para proteger seus associados, a Anfip sugeriu 2 emendas ao texto, assinadas pelo deputado Arnaldo Faria de Sá. Está nos assistindo que não é servidor público, à primeira vista, pode parecer estranho, e ainda mais no momento em que nós vivemos, em que o próprio governo federal, o nosso patrão, é o primeiro a atacar os seus empregados, os servidores públicos. É instalada a comissão mista para analisar a matéria. A Anfip acompanhou atenta. Com o endurecimento do diálogo entre governo e servidores, a Anfip passou a lutar na justiça para proteger seus associados. A Anfip, estrategicamente, impetrou mandados de segurança em todo o Brasil, diretamente
contra as autoridades coautoras. Dessa ação resultaram quase 100 grupos de associados beneficiados. A primeira vitória foi obtida. A Justiça Federal de Brasília concedeu liminar garantindo o aumento salarial aos associados ativos da primeira região. Logo após a liminar obtida pela Anfip, o Supremo Tribunal Federal confirmou a inconstitucionalidade da MP 805 e suspendeu seus efeitos. Com a decisão, os servidores públicos têm garantido o reajuste salarial aprovado em lei até que o plenário do STF vote o processo em definitivo.